O autor deste livro, um best-seller, né? James C. Hunter, disse o seguinte na página 12 deste livro, Como se tornar um líder servidor, usando os princípios da liderança de O Monge e o Executivo. Fez sucesso no mundo todo, faz até hoje. Ele disse o seguinte, página 12, há poucas coisas mais difíceis na vida do que deixar para trás velhos costumes, e é por isso que poucos se beneficiam ao participar apenas de cursos ou seminários sobre liderança. A liderança é uma arte e não se aprende em cursos, MBAs, é importante. E a teoria, estudar, mas é uma questão de prática para a vida toda, é estilo de vida. Como que é difícil, ele diz, há poucas coisas mais difíceis do que isso. Deixar para trás velhos costumes, velhos hábitos. Deixar para trás também podemos acrescentar as desilusões, as frustrações da vida, os traumas da vida, aquela sensação também de que, às vezes, mesmo querendo fazer o certo, demos passos errados, como que isso, às vezes, nos atormenta e nos aprisiona, e nos impede de olhar para frente. Ficamos olhando para trás, queremos caminhar para frente, mas olhando para trás, como se tivéssemos correntes prendendo os nossos pés com aquelas bolas de ferro, né? Lá atrás. Então, nós não conseguimos caminhar. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo foi uma pessoa que achava que estava fazendo certo ao perseguir a igreja de Cristo. Ele era um religioso daqueles fanáticos, ferrenhos, dedicados, íntegros na sua religiosidade, no judaísmo, grande conhecedor da filosofia da época, criado aos pés do mestre Gamaliel. E ele achava que estava fazendo certo ao perseguir a novel igreja, a igreja de Cristo, os cristãos. Mas depois que Paulo se converteu, ele tomou a seguinte atitude. Quero colocar aqui as atitudes que Paulo tomou em relação a isso. Veja bem, os textos que nós temos. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Agora, em outra versão. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Portanto, é uma questão de atitude que está escrito aqui. O que Paulo fala nesses textos que nós lemos é o mesmo texto em versões diferentes, mas eu quero destacar a determinação. Toma a seguinte atitude. Eu faço, uma coisa eu faço. Então, cabe a nós tomar essa atitude diariamente. Esquecer das coisas que para trás ficam, avançar para o alvo. E o alvo é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você tem essa vocação? Você foi convocado por Cristo? Vamos esquecer o passado e olhar para frente, para este alvo. Cristo Jesus é o alvo da nossa vida e sua vocação que Ele nos deu. A vocação da vida eterna, de vivermos com Ele. Amém.